do livro da vida, o livro do Cordeiro. Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e vi mortos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras. 1 Coríntios 6, 2. 1. Os santos julgam as 12 tribos de Israel. 2. Os santos, junto com Jesus, o apóstolo, e os anciões julgam o mundo. 3. Os santos julgam os anjos caídos. Serão abertos 7 livros no dia do juízo, conforme Apocalipse 20, 11 e 12, 7. Esses livros serão abertos. Antes do livro da vida, Daniel 7, 9, 10 fala desses livros, e abriram-se os livros. A justiça de Deus requer que seja pronunciada a sentença sobre os homens. Apocalipse 5, 5. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e para abrir o primeiro livro da redenção da humanidade, e desatar os 7 selos. Versículo 6. Eis o cordeiro morto assentado no trono. 7. E tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. 9. Digno é o cordeiro de abrir o livro e seus selos. Romanos 3, 24. Somos justificado pela redenção que há em Cristo Jesus. Cada pessoa, desde a fundação do mundo até a consumação do século, voltando a repetir o que nós falamos no milênio, tem um anjo do registro ou um anjo de guarda que registra a sua vida desde o nascimento até a sua morte, que se chama o livro da redenção da humanidade, que registra seus pensamentos, palavras, obras e atitudes, conforme Jó 34, 11, Jeremias 32, 19, Romanos 2, 6, 2 Coríntios 5, 10, 1 Pedro 1, 17. Então, o primeiro livro que será aberto é o livro Deixa eu voltar aqui um minutinho. Isso, o primeiro livro é o livro da redenção da humanidade. O que significa isso? E desatar, Jesus desata os 7 selos. Isso significa que cada ser humano que nasceu desde Adão, independente de ser salvo ou não, e que desde o seu nascimento até a sua morte, tem um livro escrito sobre a sua vida. Esse é o livro da redenção da humanidade. Todos têm esse livro de ouro, ou tem também digital lá no céu. Está entendendo? Qual a diferença? A diferença é que lá não vai ter celular, a diferença é que lá não tem tablet, a diferença é que lá não tem televisão, a diferença é que lá não tem computador, mas tem Jesus. Amém. Que faz assim, só passa a mão. Aleluia. E o que está escrito no livro também tem registrado lá no céu. Pastor, eu testemunho em relação a livros. Quando meu pai morreu, Deus deu um sonho para minha mãe de 2 livros. O livro do meu pai e o livro dela. O livro do meu pai, o Senhor mostrou fechando-se o livro dele, que já estava chegando o fim. E falou para ela: minha filha, até os favores que ainda amo de fazer para você serão anotados. Entendeu? Sim. Confirmando aquilo que está registrado na palavra de Deus. Alguns dizem assim, não, é alegórico, não vai ter um livro de ouro lá no céu. Eu acredito que tenha o livro de ouro e acredito ainda que tenha as imagens lá no céu. Se aqui nós estamos avançados,
E tudo que a gente aprende daqui, tudo que a gente aprende aqui, foi revelação de lá. Se aqui tem, porque lá tem primeiro. Lá está mais avançado. Tem tudo. Depois que chegou aqui ainda. Lá já tem 10G. Eu não sinto. O segundo livro é o da justiça de Deus, que diz que a fé é sem... Desculpa, eu estou com a garganta um pouquinho. O segundo livro é o da justiça de Deus, que diz que a fé sem obras é morta. Romanos 3, 28. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Tiago 2,17. A fé, se não tiver as obras, é morta. Primeiro, Tiago 2,21. Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Então, o segundo livro fala a respeito da justiça de Deus, que a fé sem as obras é morta. Os dois têm que estar juntos. Agora aqui nós temos alguns versículos que comprovam. Tiago 2,21 diz que Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Segundo, Tiago 2,23 diz que creu Abraão em Deus contra a esperança e isso foi imputado como justiça, justificado pela fé. Então nós vemos em Abraão as duas coisas, tanto a fé quanto as obras. Então não pode andar sozinho, só a fé não anda sozinho, tem que andar junto com as obras. Só as obras não anda sozinho, tem que andar junto com a fé. E terceiro, faltam lágrimas no odre, cálice, para transbordarem e serem registradas no livro, conforme Salmo 56, 8. Tu conheces a minha vida e coloca a minha lágrima num odre, cálice. Existem cálices vazios, quase cheios e transbordantes. Somente quando transborda as lágrimas são colhidas e registradas no livro. O que está dizendo aqui? Sobre o livro da justiça de Deus, que muitos não derramaram lágrimas diante do altar, diante da presença de Deus. Em contrapartida, por não derramarem lágrimas no altar, também foram registrados nesse livro, como o livro da justiça, porque faltou andar junto, fé e obra, obra e fé. Então, quando a gente fala do segundo livro, nós estamos falando o livro da justiça de Deus. Terceiro livro. O terceiro livro é o memorial, conforme Neemias 7, 5, 6, 63 a 65 e 73. Neemias 7, 5. O nome do sacerdote de Israel é registrado no livro da genealogia daqueles que subiram do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. O sacerdote gileadita não encontrava nos registros da sua geração e foram considerados imundos e excluídos do sacerdócio. 65. E pediram para que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim para julgarem a causa diante de Deus. 73. E habitaram os sacerdotes levitas, cantores, porteiros e alguns do povo, niteus e todos Israel nas suas cidades. Urim e Turim são duas pedras que significam perfeição e luz, que iluminavam no interior quando os sacerdotes oravam a Deus pedindo uma direção, uma resposta diante de Deus. Malaquias também diz, 3,16, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembrem do seu nome. Serão para mim particular tesouro. E então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então a palavra de Deus diz que existe o terceiro livro, que é um memorial. Um memorial.
O memorial dos salvos estão escritos no livro da vida, e o memorial do ímpio tem um memorial do ímpio, que não estão escritos no livro da vida. Agora aqui, o interessante que eu vi nesses versículos são o seguinte, que aqui os sacerdotes de Israel tinham uma linhagem de sacerdote que o nome deles não estava escrito no livro da vida. Aí o que os sumos sacerdotes fizeram? Foram buscar a presença de Deus. Naquela época usava-se o urim, o tumim, que são duas pedras, uma branca e uma preta e uma branca, e iluminava dentro dela quando eles pediam uma direção. E os sumos sacerdotes oraram a Deus e disseram: Deus, esses sacerdotes que não estão escritos aqui no nosso livro da genealogia de Jerusalém, eles podem pertencer a essa genealogia, sim ou não? Dá uma orientação, dá uma direção. E se for assim, que responda através do turim e do umim. E eles esperavam a resposta, e essas pedras iluminavam por dentro. Quando eram assim, essas pedras iluminavam, e eles então aceitaram aqueles sacerdotes que os homens esqueceram de escrever o nome dele, considerar eles como sacerdote no livro de sacerdote dos judeus. Os homens esqueceram, mas Deus não esquece. E Deus permitiu que escrevessem o nome deles neste livro. Então aqui nós vemos dois livros. O livro que depois lá no final nós vamos ver, que é o livro da vida, e o nome daqueles cujos não estão escritos no livro da vida. E Deus é tão bom que ele nem precisava fazer isso, ele não precisava justificar nada. Deus não precisava falar nada. Deus ainda justifica, fala o porquê e ainda mostra, tanto no livro de ouro quanto em imagens. Nós vamos ver aqui no decorrer. Agora o quarto livro. O quarto livro é o da natureza humana, conforme Romanos 1, 26 e 28. Mudaram o uso natural no contrário à natureza, sem afeição natural. Nesse livro está o nome daqueles que, primeiro, Romanos 1, 26, sem afeição natural, inverteram os valores adorando a criatura ao invés de adorar a Deus. Então, quem adora a criatura ao invés de adorar a Deus, é inscrito no livro da natureza humana, está lá. Eu adorava Maomé, está lá escrito, preferiu adorar a criatura do que o Criador. A Buda. Eu era religioso, adorava o Buda, está lá o nome escrito nesse livro. Mas eu adorava o Buda, está lá escrito. Por quê? Porque sem afeição natural inverteram os valores adorando a criatura ao invés de adorar a Deus. Segundo, Romanos 1, 27 e 28. Os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus e mudaram o uso natural das coisas entre homem e mulher. Está lá. Segundo, nesse mesmo livro que está escrito daqueles que inverteram os valores adorando mais a criatura do que o Criador, está lá também daqueles que mudaram o uso natural das coisas que Deus fez entre homem e mulher. Está lá escrito o motivo do seu nome, o motivo do seu pecado. Está escrito. Terceiro, hoje a gente não pode comentar muito sobre isso, que ainda é processado. Terceiro, Romanos 1, 29, 31 e 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que praticam todo tipo de iniquidade, e consentem os que os fazem. Está lá o nome daqueles que consentem. Mas eu não adorei uma criatura ao invés de adorar a Deus.
Aí eu não tinha prática natural, eu não tinha prática fora, natural que Deus criou, mas está lá o nome daqueles que consentem aqueles que fazem. Está lá o nome deles, esse daqui é que vai pegar muitos de surpresa, está lá o nome, os que consentem. Quinto livro. O quinto livro é as obras da lei ou da consciência, Deuteronômio 31, 26, Romanos 2, 15. Desde a fundação do mundo até a época da lei, os homens serão julgados pelas obras escritas nos seus corações, testificando através da consciência os pensamentos e obras. Deus há de julgar os segredos do coração dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O quinto livro é o das obras da lei e da consciência. O que quer dizer isso? O que significa isso? Que até a época de Jesus, que era a obra da lei, serão julgados de uma determinada forma. Depois de Jesus em diante, depois da graça em diante, será de outra forma. E de que forma vai ser sobre as obras da lei ou da consciência? Diz aqui os versículos que os homens serão julgados pelas obras escritas nos seus corações, testificando através da sua consciência os pensamentos e as obras. Deus há de julgar o segredo do coração dos homens. Então, aqueles que não conheceram Jesus até a 2021 anos antes de Cristo atrás, serão julgados pelas obras da consciência, pensamentos e atitudes, pelas obras da lei. Agora, depois de 2021, pela graça serão julgados por meio de Jesus Cristo. Então todos serão julgados e estarão escritos no livro da lei, porque eles foram escritos e julgados por causa da consciência dos seus pensamentos e das suas obras. Pastor, Pode perguntar. a irmã Rose está aí no Facebook, ela não entendeu essa parte do consciente. Como assim consciente? Foi isso que ela perguntou. Por exemplo, você é responsável por tudo que você faz. E você tem uma consciência. Então, vai ser julgada a sua consciência. Independente de você conhecer o Cristo ou não, Deus ou não. Consciente não, desculpa. Como assim consciente? Eu que li errado. Consentir. Se eu falar assim, que consente com o pecado, né, dos outros, ela quer entender como assim consentir. Como assim? A gente vai ser julgado conforme a gente vai ter o livro daqueles que consentem com as coisas, né? Isso. Ela quer entender. Entendi. Eu que não expliquei direito. Consciente é assim, é aqueles que não são a favor do evangelho para não terem perseguição sobre a sua vida. E às vezes, por exemplo, você tem pessoas que ao seu lado você pode falar para eles que eles estão errados e você fica quieto. Então você está consentindo, você está incentivando a vida deles. Você nunca falou para eles que eles estavam errados. Então eles, por causa da vida deles serem lançados no inferno, se eu ficar quieto também posso. Se eu passar da medida de Deus, que Deus tem uma tolerância, Deus tem um limite. Às vezes Deus fica irado com as nossas vidas. Aí nós vamos estar também, entendeu? Mas por que eu estou aqui? Talvez seja por que o meu nome está escrito aqui, eu fui lançado no inferno. Porque talvez você poderia falar do amor de Jesus, que Jesus era contra e não teve coragem. E a palavra de Deus diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Assim também é relacionado à idolatria. Entendeu?
nós poderíamos. Hoje em dia, eu estava conversando esses dias com a pastora Fernanda, eu falei, hoje em dia até, de certa forma, é fácil pregar o evangelho. É ou não é? Porque a gente fala o que é conveniente. Mas na época dos apóstolos, que eles eram obrigados a chegar diante dos idólatras e falar, ó, vocês estão errados, vocês são idólatras. E aí? Hoje em dia não, eu falo se eu quiser, então eu fico quieto, eu me omito. Talvez essa omissão pode permitir que eu seja lançado no inferno. Depende de Deus, não de mim. Depende da tolerância de Deus. Até Adriano tem uma pergunta, mas a gente pode dar o exemplo de Paulo no início, quando Estevão foi apedrejado. Paulo, ele não apedrejou, mas ele consentiu com a morte de Estevão. Exatamente. Ele pegou a roupa e ficou quieto ali enquanto os outros apedrejavam. Ele era culpado da mesma forma, exatamente. Então, você está querendo dizer, vou dar um exemplo, assim, a minha família adora imagem. Eu estou vendo que está errado, a pessoa está com a imagem lá, eu falo, ó, joga isso fora, isso aí não é... Não, tem que falar com amor, irmã. Às vezes nem precisa falar desse jeito, joga fora. Mas com a sabedoria de Deus, no tempo de Deus, se o Espírito Santo tocar no nosso coração, na nossa vida, a gente tem que falar. Porque se a gente recusar, é como diz a Bíblia, se hoje ouvirdes a minha voz do Espírito Santo, não endureça os vossos corações. O que a gente faz às vezes? Endurece o coração. Não vou falar por medo, porque vai se levantar contra a minha vida. Vai me perseguir, vai me matar, não vou falar. Não é nem falar para jogar fora, né? Mas a gente pregar a verdade. Né? Isso. Dizer a verdade. Com amor. Quem vai trabalhar no coração dela e trazer um entendimento é Deus. A gente não tem que falar, joga isso aí fora. Não, a gente tem que trazer a palavra, a verdade, expressar a verdade ali. E aí quem vai confrontar e convencer é o Espírito Santo. Né? Exatamente. Isso em todas as coisas, não só na questão da imagem de santo. Não. De todos os sentidos, certo? Tudo bem? Sexto livro, Tiago 2, 10, 12, 13, 10. O livro da lei da liberdade diz que os homens tropeçaram em um dos mandamentos e será culpado de todos os mandamentos, porque o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muitos cristãos sinceros não alcançarão a salvação porque foram juízes e não exerceram misericórdia sobre as vidas. O sexto livro, o livro da lei da liberdade. Nesse livro, muitos cristãos sinceros não vão alcançar a salvação. Muito cristão religioso, fanático, não vão alcançar a salvação porque como juízes não exerceram misericórdia sobre as vidas. O que eles fizeram? Eles apontaram o dedo, julgaram a vida das outras pessoas, penso eu, de uma determinada forma, que extrapolou os limites de Deus e que Deus ficou irado de determinada forma que permitiu que o nome deles estivessem escrito no sexto livro, o livro da lei da liberdade. Por quê? Porque acusaram como juiz a vida das outras pessoas. Nós não temos que julgar a vida de ninguém. E quando alguém descer a sepultura, nós temos que ficar quietinho no nosso lugar e não falar nem que desceu e nem que subiu. Não é isso que diz a Bíblia? Sétimo livro. E outra coisa interessante, antes de vir para o sétimo livro, diz que, o livro da lei da liberdade também diz que todos tropeçaram e um dos mandamentos será culpado de todos. Então Tiago diz, se eu tropecei em qualquer um dos mandamentos, eu já tropecei em todos. Então não existe uma pessoa humana que não tropece
em nenhum dos mandamentos de Deus. E se eu tropecei, eu já fui culpado de todos. Então, conforme nós vimos até aqui no 6º livro, quem pode participar do livro da vida? Até esse momento aqui, ninguém. Ninguém é digno de entrar. Ninguém, nem eu, nem você é digno de entrar. Ninguém entra aqui. E depois do 7º, eu vou falar o segredo, porque muitos estarão escritos no livro da vida. E 6º, você está indo por ordem mesmo, né? 6º número do homem, por dizer, né, pastor? O homem que faz. E Paulo também escreve, né, Coríntios, não julgues para não serem julgados, porque vamos ser julgados. Como que diz um dos versículos da Bíblia? Se julgardes, será julgado da mesma forma, né? Então, um versículo que diz assim. 7º, o 7º livro, Isaías 11:9, o livro do conhecimento de Deus. Que livro que é esse? É o livro, esse daqui é um livro específico para o milênio. As pessoas serão salvas pelo conhecimento de Deus e provarão que, independente do diabo, a carne exerce domínio de pecado sobre a vida daqueles que não desejam ter o conhecimento de Deus. Então, no milênio, você vai ser salvo de que forma? Pelo conhecimento de Deus. Se você não quiser o conhecimento de Deus e pecar contra Deus, você vai ser, se você estiver vivendo milênio, as nações que estiverem vivendo milênio nessa época, que serão como gafanhotos da terra, que vão crescer grandemente como a areia do mar e como a estrela dos céus, de novo, novamente, diz a palavra de Deus que aqueles que não desejarem o conhecimento de Deus serão escritos nesse livro, no livro do Isaías 11:9, o livro do conhecimento de Deus. E agora eu vou voltar. O que difere de participar do livro da vida antes de a gente entrar no livro da vida? Só vou dar um versículo da Bíblia. Poderia aqui, né, falar muitas coisas. Eu já estou finalizando, tá? Estou passando um pouquinho, mas para finalizar esse assunto. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Achei. Eu vou dar um versículo. O que vai diferir para nós entrarmos com o nosso nome escrito no livro da vida? Eu vou dar só um versículo da Bíblia. Tem inúmeros. Romanos 3:24. Vou voltar lá no primeiro livro da humanidade, onde Deus conhece a história dos homens, de todos. Eu não estou falando de uma pessoa e nem de quem somente aceita Jesus. Eu estou falando de todas as pessoas. Deus conhece, desde quando a gente nasce até a nossa morte. E por que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida? Romanos 3:24. Somos justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, se eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador da minha alma e da minha vida, eu sou justificado pela graça, não pelos meus méritos, porque diante dos meus méritos, nós vimos em 6 livros que ninguém merece ser escrito no livro da vida. Mas Jesus veio, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao 3º dia. E aquele que crê no seu nome tem a vida eterna. E agora eu vou dar alguns versículos aqui do livro da vida. Êxodo 32, capítulo 32, versículo 32, 33. Daniel 12, 1, 2. Salmo 56, 8. Salmo 69, 28. Lucas 10, 20, Filipenses 4, 3, Apocalipse 3, 5, Apocalipse 20, 11, de 12 a 15, Apocalipse 21, 27,
E um dos versículos que eu gostaria de deixar registrado para o nosso coração, para a nossa vida é esse. Êxodo 32 e 33. Aquele que pecar contra mim, a esse riscarei riscarei do meu livro o seu nome. E Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esse chamou, justificou e glorificou. E quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Então, eu só gostaria de deixar esse versículo. Tem o livro da vida, e todos aqueles que vão participar da bodas do Cordeiro, e todos aqueles que vão viver eternamente da presença de Deus, terão seus nomes escritos no livro da vida. E o único que risca esse nome do livro da vida é Deus. E diz aqui: aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. O único que pode riscar o nome de qualquer pessoa do livro da vida é Deus, mais ninguém. Nem se o homem riscar, não adianta. O único que tem poder para tirar o nome do livro da vida é Deus, que conhece o começo, o meio e o fim. Agora eu queria aqui, finalizando, mais 5 minutinhos só para finalizar. Então o senhor está falando também daqueles, no caso, os sacerdotes que antes de Israel não existiam, né? E os homens esqueceram, ou por algum motivo não colocaram. O senhor está acabando de falar aí, né? Eles tentaram riscar a genealogia daqueles sacerdotes. E Deus foi e colocou eles de volta. Exato. Tanto na genealogia terrena, quanto no reino de Deus, no livro de Deus, no reino de Deus. Depois eu vou fazer a minha pergunta no final, mas eu preciso fazer essas considerações agora. Presta atenção, para a gente finalizar. Vai ser um pouquinho mais longo, mas a gente finaliza. Apocalipse 20:14. Agora eu não estou falando mais dos 7 livros, nem do livro da vida. Eu estou tentando dar uma ordem cronológica para aquilo que eu consegui entender mais ou menos. Porque o livro de Apocalipse não tem como dar ordem cronológica. Apocalipse 20:14. Depois do julgamento do trono branco, e a morte e o inferno, a luz, o sol, as estrelas foram lançados dentro do lago de fogo de enxofre. E o lago de fogo de enxofre foi lançado dentro de um buraco negro, sendo que existem vários, centenas, milhares de buracos negros. Apocalipse 21:1-2. E vi novos céus e nova terra. Presta atenção, o que é o novo céus e a nova terra? A própria Bíblia diz, novos céus e nova terra, continua no próprio versículo, no próprio texto e contexto. Apocalipse 21:1, vi novos céus, nova terra. 5, eis que faço nova todas as coisas. E o versículo 2 diz, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada para o seu esposo. O que é o novo céu? O que é uma nova terra? É as bodas do Cordeiro, é o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus julga todas as nações e desce com a nova Jerusalém, conforme Mateus 19:28, 1 Coríntios 6:2-3, 2 Pedro 3:7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Frase do cientista do século XXI, Stephen Hawking,
sobre o buraco negro, que é apenas a ponta de um iceberg, considerado que os buracos negros sugerem que Deus joga dado, e ele às vezes nos confunde julgando onde ninguém consegue ver. Então o que eu quero dizer é o seguinte, para finalizar. Veja bem, nós estávamos falando da bodas do Cordeiro. Agora, a minha pergunta crucial para o nosso coração, para a nossa vida. Nós vamos viver a nossa eternidade. Como? De que forma? De que maneira? Aqui ou no reino de Deus? Se for lá no céu, conforme há muitos anos a gente imaginou que fosse dessa forma, desse jeito, veja bem, eu quero que vocês entendam que quando Deus descer para participar da bodas do Cordeiro, conforme nós vimos nas 10 características da Nova Jerusalém, uma das características de Deus é que não terá sol, não terá lua e não terá noite. E tudo, tanto o inferno quanto o lago de fogo de enxofre, serão lançados dentro de um buraco negro, um dos buracos negros. E o buraco negro é invisível diante do cientista. Eles não conseguem ver. Um dos cientistas diz da seguinte forma, Stephen Hawking, ele diz que Deus joga dado. Aí eu fiquei pensando, mas não é esse dado natural que Deus joga de 1 a 12, não. Por exemplo, esses dias a pastora Fernanda passou sobre um determinado servo de Deus que estava pregando, que estava falando que nós não somos avançados, que nós não sabemos nem a inversão da raiz de 2 de 10, que é a comum, nós não sabemos, quanto menos a de 60. De 60 se refere a 24 horas, 12 horas e 60 segundos, que é relacionado ao tempo. Agora, para vocês terem uma ideia, um dos buracos negros tem 13,1 bilhões de distância entre o universo, que tem de criação 13,8 bilhões, que vai dar quase 700 milhões de distância. Dá para calcular isso? Não dá. Agora, a minha pergunta para finalizar, e depois a gente conversa, depois que a gente fechar aqui entre a gente, porque eu não quero que as pessoas fiquem confusas. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: nós vamos viver a nossa eternidade aonde? Lá no céu, Deus vai trazer a bodas do Cordeiro, a Nova Jerusalém, já é uma realidade, existe. Ele não está falando que vai fazer, ela já está feita. Ele vai trazer de lá para cá, certo? Não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, não vai ter mais estrela, não vai ter mais trevas. Tudo vai ser lançado dentro do lago de fogo de enxofre. O lago de fogo de enxofre vai ser lançado dentro do buraco negro. Aí nós vamos viver a eternidade no céu. Deus, ele vai pegar Nova Jerusalém e voltar para lá de novo? Ou que nem nós discutimos aqui no milênio, por exemplo. Eu particularmente, embora a maioria das escolas teológicas dizem que vai ter a guerra do Armagedon, eu não creio na guerra do Armagedon por causa disso, porque depois que Deus descer, manifestar a glória dele, está entendendo? Quem vai se levantar contra Deus? Se diz a Bíblia que nenhum rosto viu Deus até os dias de hoje. Ninguém viu a Deus. Ninguém. Agora Deus vai descer lá dos céus, com a sua glória, vai iluminar o planeta Terra, e a glória dele ilumina o universo, não só o planeta Terra. Aí as nações vão se levantar de novo contra Deus. Então fica algo para a gente estudar e pesquisar, e é complexo e difícil. Então, e sem falar outras interpretações que vai confundir a nossa cabeça. Então a gente finaliza aqui e a gente conversa entre a gente. Amém? Então eu gostaria que quando você lesse a Bíblia, refletisse, analisasse e tentasse entender. Porque passar por cima é fácil. Eu agradeço em nome de Jesus.